Eu tô tendo que escanear só esse balão porque eu fiz uma tirinha e no final eu senti falta de uma coisa nova. No final eu senti falta de uma mudança no texto. Só que eu vou ter que contar a história da tirinha primeiro para depois dizer por que que eu tive que escanear de novo, senão você não vai entender. É porque eu já gravei o vídeo que você vai ver na sequência e depois no final eu volto para explicar por que que teve alteração. Descobri um jeito de sofrer menos. Como? Direcionando o pensamento. Tipo assim, se eu me concentro em outra coisa, o que me causa dor desaparece da minha mente, entendeu? Sim. Aí ele desaparece. Bom, essa história, essa é a tirinha original, ela é desse jeito, né? Ela foi feita em papel e tal. Depois de muito esboço, depois de muito estudo, de riscar e fazer de novo, escrever, tudo isso numa página de sulfite, numa folha de sulfite, num rascunho que eu faço para não ter dó de ficar gastando papel. Então eu já faço o esboço aqui e vou errando quantas vezes precisar, vou riscando, vou reescrevendo, enfim, não vou nem ler isso aqui porque é tanta coisa, tanto vai e vem que nem eu consigo reconhecer minha letra aqui. Mas, por exemplo, eu vou fazendo o texto, aí eu percebo que esse um aqui é a primeira cena, ó, isso aqui tudo vai ser a primeira cena. O 2 vai ter esse texto, a página 3 vai ser esse texto. Na verdade, eu vou fazendo o texto primeiro, depois eu vou numerando, né? Quais serão os quadros até chegar em 4 cenas. E aí vocês vão ver que no final da história não vão ser 4 cenas, mas enfim. Aí eu vou fazendo aqui o esboço, e depois eu passo a limpo. Quando eu passo a limpo, a primeira versão que a gente teve foi essa aqui. Descobri um jeito de sofrer menos. Como? Direcionando o pensamento. Tipo assim, se eu me concentro em outra coisa, o que me causa dor desaparece da minha mente, entendeu? Sim, e desapareceu. Bom, achei que estava tranquilo, né? Mostrei para a Val, minha esposa. É sempre bom, é importantíssimo a gente mostrar para as outras pessoas para ter uma opinião, para saber como a nossa história, a nossa tirinha impacta o outro. E ela falou: Nossa, legal, gostei, bacana e tal. Aí eu falei: Entendeu? Entendi. Você entendeu que ele está na mente dela? Eu perguntei. Aí ela: Aí já não é bem o que eu pensei. Então já não passei a mensagem que eu queria, logo de cara. Talvez você que leu aqui comigo, que viu essa tirinha enquanto eu fui narrando, talvez você tenha captado que ele estava na mente dela, mas provavelmente você não imaginou que ele estava na mente dela. Por quê? Porque ele diz como, ela conversa com ele, ó. Ela olha pra ele e conversa com ele. E depois ele fala que entendeu. Ela pergunta: Você entendeu? Ele entendi. Então, tipo, você entendeu que o que me causa dor desaparece da minha mente? Sim, entendi. Então eu vou desaparecer da sua vida. E saiu. Só que na verdade, a minha intenção era mostrar que ele estava na mente dela. Podemos deixar a história desse jeito, tudo bem. Mas eu quero passar que ele está na mente dela. Então o que que eu fiz? Eu tirei o diálogo. Ó, com ele conversando a resposta dele e sem a resposta dele. Eu tirei a resposta. Ela continua olhando para ele, mas ela não interage mais com ele. Então eu mudei um pouquinho o texto, coloquei 2 pontos aqui para dar liga com esse próximo balão. Descobrir um jeito de sofrer menos. Como? Aí já vai direto. Descobrir um jeito de sofrer menos. Direcionar o pensamento. Aqui estava assim, direcionando o pensamento, porque ele pergunta, né? Direcionando, ela responde. E aqui nessa outra cena, ela não pergunta se ele entendeu, ela já para aqui no ponto. O que me causa dor desaparece da minha mente. Ponto. No original, ela pergunta: Entendeu? Aí ele sim. E vai embora. Beleza, ficou pronto. Deu a entender que ele está na mente dela? Talvez. No início, eu achei que estava tudo bem. Inclusive, gravei esse mesmo vídeo que você está vendo. Eu já tinha gravado uma versão anterior que tinha parado nessa cena. Fiquei feliz e tal. Saí para tomar um café. No que eu voltei, eu vi de novo e falei: não tá aparecendo ainda que ele tá na mente dela. Só tirar o texto não parece que não deu essa sensação. Então eu refiz outra vez a tirinha, né? Refiz outra vez, eu acho que é um pleonasmo, mas eu refiz a tirinha. Refiz outra vez porque eu já tinha refeito antes. Então refiz outra vez a tirinha e, sem ter que desenhar nada, simplesmente fiz algumas modificações aqui nos quadros, algumas duplicações, umas pequenas alterações no Photoshop, que é esse programa que você está vendo. E ela ficou assim, ó, ficou maior. Ó, antes, depois. Eu aumentei uma cena. Eu coloquei uma cena entre esses 2 quadros para mostrar que ele desapareceu da mente dela. Olha só ele desaparecendo da mente dela. O que que acontece, ó?
Então mostra que ele foi sumindo da mente dela. Eu simplesmente dupliquei essa imagem aqui. E depois tem um jogo de olhares aqui que eu vou explicar melhor. Eu dupliquei essa imagem, né, para mostrar que ele está do lado dela. E tirei... tornei ele... Como a gente coloca aqui uma camada chamada Multiply. Não, na verdade, não foi Multiply, não. Eu tirei a opacidade, é isso aí. Eu tirei a opacidade, eu deixei ele mais clarinho aqui, mais transparente, como se ele fosse um fantasma desaparecendo. Aí, finalmente, ele desaparece. Há uma diferença, né, dessa transição, porque a gente não viu o que aconteceu aqui. Ele pode simplesmente, nesse intervalo aqui, ó, ele pode ter saído andando. Não dá a entender que ele desapareceu, mas aqui fica claro que ele desapareceu. Ele não saiu andando. Você vê que há um degradê, né? Aqui o 100% opaco, aqui o 50% opaco e aqui o 0% opaco. Foi quando ele sumiu, né? Então agora eu acho que ficou claro. Aí sim, mantive aquela versão sem o diálogo, sem ele responder, ele permanece mudo do início ao fim para dar mais ainda a sensação de que ele desapareceu. A questão dos olhares, vamos lá. Ela olha para ele, primeiro para induzir o leitor a achar que ele realmente está ali, né? Descobrir um jeito de sofrer menos. Ela está conversando com ele, mesmo que não tenha um diálogo. Depois ela direciona os olhos para o livro. Tipo assim, se eu concentro em outra coisa, essa outra coisa é o livro, ó. Ela olha para o livro, ela abre o livro, porque na primeira cena o livro está fechado, ela abre o livro, olha para o livro e ele também olha para o livro, porque ele está olhando para ela e ela está olhando meio de lado aqui para ele. Então, os dois direcionam o olhar para o livro. E eu não preciso dizer que essa outra coisa é o livro. Tipo assim, se eu me concentro em outra coisa, livro, né? Eu poderia ter escrito, inclusive lá no original, tinha em alguma parte que eu tinha escrito aqui. Se eu me concentro nesta pintura, né? Inicialmente seria uma pintura. Ó, se eu me concentro nessa pintura, depois eu achei melhor colocar leitura, porque é mais universal, né? Não é todo mundo que faz pintura. Leitura, mas eu tirei a palavra leitura para deixar a imagem falando por si. Tipo assim, se eu me concentro em outra coisa, esse livro, então os dois olham para cá, o que me causa dor desaparece da minha mente. Aí tem um pequeno desvio do olhar, quando ela olha para... Ela não está necessariamente olhando para o livro, ela está meio que olhando de lado aqui, ó. O que me causa dor desaparece da minha mente. O que me causa dor é você. Então ela meio que olha de lado, assim, sabe? Com aquela visão periférica. Olha a diferença quando ela volta a focar os olhos no livro, ó. Aqui está olhando meio de lado, aqui voltando olhando para o livro. E aí ele deixa de olhar para ela, porque ele pensou, puxa vida, realmente eu tenho que desaparecer da mente dela, algo do tipo, né? Embora ele seja a ilusão, enfim. Então ele olha para o nada, porque ele já olhou para ela e ele está pensando, pô, eu vou sair de cena, saiu de cena. E aí que aparece a primeira boca do desenho, e única, que é para dar uma sensação de alívio, de felicidade, de contemplação, etc. Né? Eu não costumo fazer boca, eu faço boca só em situações específicas, quando precisa retratar alguma coisa. Porque eu acho que deixa o desenho mais místico, mais aberto para interpretações distintas, quando ele não tem poucas expressões. Eu vejo que não tem expressão, é pontinho, pontinho, narizinho. Todos os meus personagens são assim, é tudo igual. É tudo igual, tudo igual ao Theo, né? Tudo igual. Narizinho, olhinho, aí põe boca quando precisa. Quando o Jorge, por exemplo, que é um personagem de humor, ele tem, às vezes aparece mais boca, caras e bocas. Mas é isso aí. Descobrir um jeito de sofrer menos, direcionar o pensamento, tipo assim, se eu me concentro em outra coisa, o que me causa dor desaparece da minha mente, ele desaparece. Agora, só para finalizar, eu queria mostrar uma outra coisa dessa tirinha, que é o texto sem a imagem. Descobrir se a gente achar isso aqui, por exemplo, no pensador.com.br, né? Um texto sem imagens, com esse escrito aqui, faria total sentido. Eu descobri um jeito de sofrer menos, direcionar o pensamento, tipo assim, se eu me concentro em outra coisa, o que me causa dor desaparece da minha mente. Funciona, a gente pode até encontrar nessas páginas de pesquisa de mensagens do Instagram, algo do tipo, né? Não estou dizendo que eu encontrei isso no Instagram, isso aqui foi fruto desse brainstorming aqui. Mas a gente pode encontrar, inclusive, esse mesmo pensamento, porque não é uma coisa, né, nada nova, nada que eu faço é novo, tudo existe, tudo que você faz também existe, tudo já foi feito. A gente só faz de outras formas e de outra linguagem. Mas, quando a gente acrescenta imagens,
as imagens não só modificam, como. Eu não vou dizer que elas modificam, mas elas acrescentam uma nova história, elas acrescentam uma nova interpretação ao texto. No caso, o que faz ela sofrer é o rapazinho aqui, né? Mas se você deixar só o texto, a interpretação fica um pouco mais ampla. Mas sem a gracinha, sem a pitada do humor ou da sacada que seria ele sair de cena. E ela ficou feliz. Aqui não dá pra ver que ela ficou feliz, ó. Aqui ela não aparece, né? E você? Ficou feliz? Você acha que agora deu a sensação de que ele tá saindo de cena ou ainda preciso fazer mais alguma coisa, hein? Aí você vai lembrar que lá no início eu disse que a gente teve uma alteração nessa tirinha, né? A história é o seguinte: se você se lembra, eu disse que eu tive que escanear esse balão aqui, ó. Eu substituí, ó. Tipo assim, se eu me concentro em outra coisa, mas eu acrescentei, tipo assim, se eu me concentro em outra coisa como um livro, puxa vida, mas já tem o livro desenhado, por que que eu resolvi escrever um livro aqui? Porque depois que eu gravei tudo isso que você ouviu agora há pouco, eu saí para almoçar. Deixei a tirinha aqui descansando. Voltei e li como se fosse a primeira vez, como se eu fosse o primeiro leitor. Li tudo de novo e me pareceu que esse jeito de sofrer menos que ela descobriu está escrito aqui. Eu tive a impressão que ela estava lendo o livro, que ela descobriu isso no livro, que tudo que ela está dizendo está escrito no livro e não é real. Na verdade, ela está lendo o livro para esquecer o sujeito aqui. Pode ser que nem tenha dado essa ideia, mas como eu tive essa percepção, pode ser que outros leitores também tenham essa mesma visão. Então, para evitar o ruído, para evitar a dificuldade da compreensão ou a confusão, eu preferi escrever, mesmo tanto desenhar, tem o livro desenhado, eu preferi escrever tipo assim, se eu me concentro em outra coisa, como um livro, para deixar bem claro que ela está lendo um livro e que é a leitura do livro que vai fazer o sujeito desaparecer. Pronto, agora sim, espero que essa seja a versão final.